Amém, graça e paz. Quem aqui foi selado pelo Espírito Santo? Dá um glória a Deus. Amém, glória a Deus. É muito bom, não é? Ser selado pelo Espírito Santo, não é? Ter certeza da salvação, saber para onde você vai. É muito bom saber que o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, mora aí dentro de você, não é? Amém. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. O que nós temos feito com o Espírito Santo dentro de nós? Vamos abrir lá em Apocalipse 3, versículos de 20 a 22. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? Mas o que isso tem a ver com a pergunta que eu fiz para vocês, né? O que nós temos feito com o Espírito Santo dentro de nós? A gente vai chegar lá. Eu peguei esse versículo porque a palavra do Senhor é bem clara, quando diz que ele bate a porta. Será que na Bíblia você encontra algum versículo que diz assim: e o Senhor invade de uma vez o seu coração? O Senhor entra sem pedir no seu coração? Não. Em nenhum momento a gente vê isso. Aqui deixou bem claro. O Senhor está à porta e bate. Se você abrir, ele entra e ceia com você. Amém? Mas o que você faz quando você recebe alguém na sua casa? Você gosta de dar liberdade? Você gosta de receber bem, de agradar? É assim que a gente faz? Bom, geralmente quando a gente chama alguém para ir até na nossa casa, é porque você tem intimidade com essa pessoa, correto? Você gosta dessa pessoa, você quer ter uma comunhão com ela, tá certo, gente? Né? Então é da mesma maneira isso. O Espírito Santo, quando você convida ele para entrar na sua vida, essa palavra ceiar significa você ter comunhão. Significa você ter intimidade com aquela pessoa. É isso que quer dizer quando Jesus disse nesse versículo, que ele estava à porta e se você abrisse, ele entraria e cearia com você. Ele está dizendo para você, se você me der a oportunidade, se você me abrir a sua porta, eu vou entrar na sua vida, eu vou entrar no seu coração, eu vou ter intimidade com você, eu vou ter comunhão com você. Amém? É isso que esse versículo quer dizer. Mas, na verdade, nós recebemos, né, o Espírito Santo. Mas e aí? A gente tem tratado ele como a gente trata os visitantes na nossa casa? Você tem deixado, quando você recebe uma pessoa em casa, você dá total liberdade para ela? Ou você restringe um pouco? A pessoa já chega, abre a geladeira, põe o pé sujo no sofá. É assim? Você deixa a pessoa fazer assim, à vontade? Eu estou pegando esse exemplo assim, irmãos, porque eu quero chegar num ponto, né? O que tem acontecido é que nós temos aceitado o Espírito Santo, nós temos recebido o Espírito Santo, mas muitas das vezes nós não temos dado a liberdade para ele agir na nossa vida. Muitas vezes, se a gente for parar para pensar, quem está conduzindo a nossa vida? Nós estamos fazendo tudo aquilo que o Senhor tem planejado para a sua vida? Há uma diferença entre aceitar, né, receber o Senhor e dar liberdade para Ele. Por isso que eu perguntei para vocês quem é selado pelo Espírito Santo. Você é selado porque você fez uma aliança com o Senhor Jesus, amém? Você está selado. Mas você tem deixado o Espírito Santo agir? Você tem deixado o Espírito Santo te guiar no caminho do Senhor? Né? Deus, ele tem um propósito para a vida de cada um de nós. Amém? O propósito que ele tem, quando ele deixou o Consolador, o Espírito Santo Consolador, foi que nós tivéssemos alguém para nos auxiliar, alguém para nos conduzir, alguém que a gente pudesse ter intimidade com ele, porque é através do Espírito Santo.
Muitas vezes a gente acaba fazendo do Espírito Santo um prisioneiro. Acabamos prendendo ele dentro de nós. Nossa, mas como assim, né? Isso é meio pesado. Assim, não, se a gente for parar para pensar, ele está dentro de você, certo? Está ali no seu coração. Mas ele quer sair, quer agir na tua vida para você ser boca do Senhor sobre a terra. Aí ele, não, esse assim não. O que você fez? Você acabou de retrair o Espírito Santo. Ele voltou para lá de novo. Ele está querendo sair, querendo te usar, querendo manifestar os dons na tua vida. E às vezes você fica com receio e prende ele de volta. Às vezes ele está querendo sair e levar você a ter uma intimidade com Deus, a ouvir a voz de Deus. Mas muitas das vezes a gente se fecha e não deixa. A gente fica com medo, fica com receio, fica com dúvidas. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa muito educada. Ele não chega e vai invadindo. Assim como a gente viu aqui na palavra do Senhor, que ele chega à sua porta e bate, é o que ele faz na tua vida. Ele pede para você. Mas o Espírito Santo, né, ele vem para tentar fazer de você cada dia maior na presença do Senhor. Você crescer. Você tem intimidade com ele. Você tem intimidade com o Pai. Você ouvir a voz de Deus. Nós precisamos... Vamos abrir a palavra do Senhor em João 14? João 14, versículo 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Amém? Aqui mais uma vez a palavra do Senhor deixando bem claro que o Espírito Santo ele veio para nos ajudar, que ele veio nos auxiliar, ele veio nos ensinar, nos consolar. A palavra chama ele de Espírito Consolador. Amém? Porque o Senhor Jesus ressuscitou para a glória de Deus. Amém? Deus, ele te selou sim, mas ele tem um propósito. E o propósito dele é bem maior. Bem maior. Vamos abrir lá em Atos 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Esse versículo é muito conhecido, a gente vive citando ele a respeito do nosso chamado, que nós devemos levar a palavra do Senhor. Isso é um dos propósitos que Deus tem para a nossa vida, né? Mas a gente pode ver aqui que ele falou, mas receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Irmãos, Deus tem propósito de dar uma vida cheia de poder, cheia do Espírito Santo, cheia de intimidade com você. O Senhor não te chamou para que você ficasse só sentado aqui assistindo um culto. O Senhor não te chamou para que você estivesse apenas aqui orando, ou então, eu vim aqui e faço a minha oração, eu tenho meu devocional diário, amém, glória a Deus, isso faz parte da nossa caminhada, da nossa vida com Deus. Mas Ele te chama para algo mais profundo. Ele te chama para que você tenha uma vida de poder. Ele quer manifestar o poder dele através da tua vida. Às vezes a gente acha tão bonito a gente pegar o Velho Testamento e ver aquelas maravilhas que Deus operava. Irmãos, é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito. É Ele que operou aquelas maravilhas e Ele é capaz de operar hoje. Mas hoje, por que não está operando? Não é por culpa de Deus. E nem porque o poder dele esgotou. Ele usou tudo lá no Velho Testamento, agora não tem mais. Não, não é por causa disso. É porque muitas das vezes nós não estamos deixando o Espírito Santo fazer aquilo que ele tem planejado para cada um de nós. É muito bonito a gente ver uma pessoa que tem um dom de cura, orar e o outro ser curado. É bom ver isso, não é? Mas, gente, é para todos nós. Os dons são para todos nós. O Espírito Santo, o mesmo que atuou ali, que usou a vida de Jesus, ele disse que nós faríamos coisas maiores ainda do que ele fez. O Senhor veio para nos dar o exemplo. E se ele foi tremendamente usado, é porque ele tinha liberdade com o Espírito Santo. O Senhor Jesus, ele dava ouvido à voz do Espírito Santo.
Tudo aquilo que o Espírito Santo, que Deus tinha planejado para ele fez. Ele veio para servir, ele veio em sacrifício no nosso lugar. Amém? Isso foi um ato de amor, isso foi um ato de obediência. Isso o que quer dizer? Ele seguiu a voz de Deus, ele seguiu a voz do Espírito Santo. Ele fez aquilo que foi designado para ele para fazer. Deus tem designado muitas coisas para todos aqui. Porque eu tenho certeza absoluta que Deus não chamou ninguém para ficar sentado. Ninguém para ficar olhando. Ninguém para ficar meditando. Ele chamou você para ter uma vida abundante. Uma vida cheia de mover do Senhor, cheia do Espírito Santo. Amém? Mas para isso a gente tem que tomar uma atitude. A gente tem que começar a liberar o Espírito Santo. Ele não pode ficar ali preso dentro do nosso coração, como se ele fosse uma gaveta, como se ele fosse uma prisão, como se a gente fosse ali dar só pão e água para ele. Não. Nós precisamos abrir, assim como Paulo e Silas na prisão, eles começaram a buscar tanto o Senhor que houve um terremoto, onde até as cadeias se abriram. Esse terremoto tem que começar a acontecer, dentro de nós, no nosso coração. Se isso não começar a acontecer, vai ser impossível o Espírito Santo começar a agir na tua vida. Se você deseja isso, se você entende que isso é importante para a tua vida, você ter esse relacionamento com o Senhor Jesus, você ter esse relacionamento com o Espírito Santo, nós precisamos abrir as cadeias, abrir o nosso coração. Ele já te salvou. Ele já te selou com a salvação. Mas ele não está aqui para ficar ali dentro, parado. Só que ele só vai agir quando você permitir, quando você deixar. Assim como ele te respeita, assim como a tua salvação é algo que você pode escolher, isso também. Esta vida de intimidade, essa vida de poder, você também pode escolher. Você pode dizer sim para o Espírito Santo de Deus e viver as promessas do Senhor, ou você pode dizer não e ficar sempre ali no anonimato. Você está selado, só que você nunca vai experimentar algo maravilhoso de Deus. Se você escolher o não, você nunca vai ver aquilo que Deus sonhou para você. A palavra do Senhor diz que os sonhos de Deus são mais altos do que os nossos. Amém? Então se pensa, a gente sempre sonha coisa boa para nós, não é? Ou alguém que sonha em, eu quero morrer amanhã, quero quebrar minha perna. Ninguém sonha isso, né? Quer sonhar alguma coisa boa. Eu sonho isso, eu sonho aquilo, almeja algo grande. Se nós almejamos coisas assim, imagina o nosso Deus. As coisas maravilhosas que Ele almeja ao teu respeito. Imagina que tamanho dos planos de Deus para a tua vida. Ele tem um propósito, Ele tem planos para cada um de nós. Ele sonda o teu coração, Ele sabe até onde você está disponível. Mas não pense que às vezes é fácil, nossa, eu comecei assim, assado. Não é, é um caminhar diário. Cada dia você vai deixando, vai dando mais liberdade, vai deixando Ele te usar. Você tem que começar a confiar no Deus que você serve. Se você foi selado pelo Espírito Santo, por que você ainda duvida? Não é o Deus? Ele não faz parte da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Não é o Deus Espírito Santo que habita dentro de você? Não é o Deus Espírito Santo que quando a gente está indo, fazendo alguma coisa errada, que incomoda o teu coração, dizendo para você, filho amado, não faz isso? Não é esse Espírito maravilhoso que nos conduz? Por que então, quando Ele quer fazer algo na nossa vida? Por que então, quando Ele quer te usar, a gente dá uma brecada no Espírito Santo? Ele tem muita coisa para fazer. E Ele tem lugares para nos levar, lugares de profundidade, lugares de intimidade com Deus. O Espírito Santo, irmãos,
ele é amoroso. Ele é uma pessoa, ele tem sentimentos. Ele fica, às vezes, entristecido, porque a palavra do Senhor diz, não entristeceis o Espírito Santo. Não é verdade? A palavra do Senhor diz isso. Por quê? Porque ele é uma pessoa, ele tem sentimentos. Ele quer se relacionar com você. É a mesma coisa você que gosta muito do seu irmão do lado, chega aí para bater um papo com ele. Oi, tudo bem? A paz do Senhor, meu irmão. Ele te vira as costas. Ele deixa você falando sozinho. Com o tempo você vai se magoar, não vai? Aquilo vai mexer com você. Assim também. Que o Espírito Santo, ele vai muito mais além. Ele quer te levar a você conhecer Deus de uma maneira diferente. Não um Deus de ouvir falar. Assim como o próprio Moisés declarou, né? Que ele viu a face do Senhor. Ele viu o Senhor face a face. Porque antes ele conhecia, sim, mas só de ouvir falar. Mas depois da profundidade que ele teve com Deus, ele diz que ele conhecia o Senhor de verdade. Mas é isso muitas vezes que a gente precisa fazer. A gente precisa tomar posicionamento, precisamos tomar o passo de caminhar nessa direção, da gente conhecer o Senhor mais profundo. A vida de oração, ela é muito importante. Porque cada vez que você chega na presença do Senhor, cada vez mais, o Senhor vai ministrando no seu coração. O Senhor vai falando com você. Amém? O Senhor, ele vai tocando, vai te usando. Deus, ele deixou para nós o Espírito Santo para que ele derramasse sobre a tua vida o poder dele. Ele tem dons para derramar. Amém? Você acredita nisso? Você crê nisso? Só que é para todo mundo. É para todos. Ele não fez exclusivamente, não, eu vou dar o dom só para fulano, para Beltrano e para outros não. Ele não faz assim. Às vezes a gente se pergunta assim, nossa, mas Deus opera tão grandiosamente na vida daquela pessoa. Irmãos, opera sim. Está dizendo que às vezes não é o mesmo Espírito, ou então Deus está fazendo acepção de pessoas? Não. É o mesmo Deus, é o mesmo Espírito. A diferença é que a tal pessoa deu liberdade. Ela começou a dar liberdade para o Espírito Santo. Ele começou a dar liberdade, começou a se envolver, começou a conhecer o Senhor, meditar na palavra. Tudo isso para que a gente chegue a esse posicionamento de conhecer o Senhor mais profundo, a gente precisa começar desde o princípio. É ler a palavra, é meditar. Porque você precisa conhecer qual que é a vontade do Senhor para que você possa fazê-la, amém? Você precisa conhecer quais são as promessas do Senhor para que você possa tomar posse dela. Amém? Você precisa conhecer qual é a vontade do teu Deus. Porque quando a gente quer se relacionar com alguém, você deseja agradá-la. Você deseja fazer aquilo que a pessoa gosta. Então, quando a gente gosta de alguém, a gente vai procurar fazer algo que ela gosta, algo que ela aprecia. Porque é assim que a gente começa a ter um relacionamento mais íntimo com o nosso próximo. Então, tudo vai começar do princípio. Você tem que começar abrindo a porta. Abrindo a porta do seu coração. Mas eu não estou falando aqui de você declarar e aceitar Jesus, porque isso a gente já fez, amém? A gente já aceitou o Senhor Jesus, a gente já foi selado com o Espírito Santo. Agora que nós somos templo do Espírito, Ele está habitando em nós. Nós precisamos abrir o nosso coração. Abrir mão das nossas vontades, para que a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo seja feita. Amém? Porque toda vez, se você tem dúvida, que muitas vezes a gente deixa o Espírito Santo trancafiado dentro da gente, é só você observar e começar a se analisar. Eu tenho
seguido a voz de quem? A voz de Deus? A voz do Espírito Santo? Ou eu tenho dado ouvido, às vezes, à carne? Eu tenho dado ouvido, dado importância, às vezes, a picuinhas? Dado importância a qualquer outra coisa que venha ferir a santidade de Deus? Então, se a gente parar para pensar e for analisar, a gente toma, às vezes, decisões por nossa conta. Eu acho que não existe ninguém que falou assim, não, eu ando 100% reto na vontade de Deus. Nós estamos nessa caminhada, amém? Porque nós queremos chegar lá. Mas ainda, como foi falado, é um caminhar. Nós ainda não chegamos a essa estatura. Para nós fazermos sempre a vontade de Deus. Então, quem tem que estar no controle, no comando da nossa vida é o Espírito Santo. É Ele que vai ministrar no nosso coração tudo aquilo que você deve fazer, como você deve se portar. Às vezes o mundo oferece cada circunstância, como que você reage? Aí que a gente vê quem que está no controle. Se é o Espírito Santo ou se é a carne. Veio um cara, deu uma cacetada no seu carro. O que você faz? Oh, meu amado, que Deus te abençoe. Não é bem assim, né? Então, quando acontece essas coisas inesperadas com a gente, é que aí a gente vai perceber quem que muitas vezes está controlando a nossa vida. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Amém? Se você fala coisas do Senhor, se você fala coisas do Espírito Santo, seu coração está cheio do Espírito Santo. Se você começa a falar coisas que desagradam a Deus, bom, você já sabe do que o seu coração está cheio. Amém? Qual que é a diferença entre você... Muitas vezes as pessoas confundem você aceitar o Senhor Jesus, aceitar o Espírito Santo. Você acha que quando você aceita, você já deu liberdade para Ele? Eu acho que não, né? Porque se fosse só aceitar, e você já tivesse dado a liberdade para o Espírito Santo, era para a gente estar bem diferente, né? Era para a gente estar impactando muitas vidas, era para essa igreja estar lotada, era para essa cidade estar transformada, era para esse país estar fazendo a diferença. Porque uma pessoa, irmãos, quando está cheia do Espírito Santo, quando começa a ser usado pelo Espírito Santo, você pode muitas coisas, porque você vai estar cheio do poder. Você vai começar a ouvir a voz de Deus e vai começar a fazer a obra do Senhor com amor, com alegria. O Senhor vai falar para você ir em tal lugar, você vai com alegria. O Senhor vai dizer para você, ore por tal pessoa e essa pessoa será curada, porque o poder do Senhor está sobre a tua vida. Não existe diferença entre os apóstolos, entre o Espírito Santo que atuou na vida dos apóstolos. Não existe diferença entre aquele Espírito e esse que habita no meio de nós hoje. Esse é o mesmo Espírito Santo que agiu lá na vida de Paulo, que agiu lá na vida de Pedro, onde a sombra de Pedro curava. A gente está falando de uma intensidade de poder que talvez vocês não estejam, assim, compreendendo. Porque é algo mais profundo, é algo mais intenso. Eu não estou falando somente de você sentir a unção de Deus, que é maravilhoso, é grandioso. É muito mais do que se sentir um calafrio. É muito mais que você sentir que os pelos do seu braço arrepiou. O que Deus tem é algo muito mais profundo. O que Deus tem para a tua vida é algo muito mais intenso. Ele não vai deixar de agir por nossa causa. Amém? Às vezes, quando nós não respondemos o chamado do Senhor, Ele levanta outro. E às vezes você perde a oportunidade de ser tremendamente usado pelo Senhor. É muito bom você ser usado pelo Senhor, amém?
Você quando percebe que o Senhor está no comando, que você foi um instrumento do Senhor, aquilo te traz uma alegria, aquilo te traz uma felicidade tão grande, porque nós todos somos pecadores. Mas só pela graça do Senhor que nós hoje podemos receber as promessas dEle, receber a salvação dEle. Ele morreu lá numa cruz. Ele morreu numa cruz. E eu tenho certeza que nenhuma outra pessoa morreria em teu favor. Então a gente tem que parar e meditar exatamente nisso. Foi em vão? Ele morreu ali. Ah, não, porque ele morreu para a gente vir até a igreja hoje, a gente ficar sentadinho aqui assistindo o culto. Ou ele morreu porque além de te dar a salvação, ele queria algo maior para você. Senão eu não entendo por que ele deixaria as promessas, ele deixaria os dons. Para quê? Se ele deixou, se o propósito dele era te fazer ficar sentado. Era para a gente ficar sentado? Para a gente ficar só vendo o culto? Não. É o Senhor dizendo, é hora de levantar. Vem, é hora de levantar. É hora da gente se colocar de pé e começar a dar ouvido para aquele que morreu no teu lugar. Esse sacrifício que ele fez, nenhuma outra pessoa vai fazer por você. E o que ele vai poder te dar, nenhum outro Deus é capaz de fazer. É o Deus que cura, é o Deus que restaura, o Deus que faz o impossível acontecer. Eu tenho certeza, se eu parar para perguntar, se alguém tem alguma coisa para contar do que Deus fez na tua vida, algum milagre, alguma bênção que Ele te deu, a gente vira à noite falando. Se você for parar para pensar, o fato de você acordar saudável, bem, a sua casa em pé, já é muito motivo de você glorificar o Senhor. Sabe como que a gente começa a barrar o Espírito Santo sem perceber? Nós esquecemos desses pequenos detalhes. Oh Senhor, muito obrigado, louvado seja o Senhor pela família que eu tenho, ao invés de ficar murmurando, ao invés de ficar reclamando. Senhor, muito obrigado porque eu tenho um pão para comer na minha casa. E tem pessoas que estão morando debaixo de ponte, não tem nem o que comer. Obrigado, Senhor, porque hoje a minha saúde está boa, o Senhor me abriu uma porta de emprego. Hoje eu tenho sustento na minha casa, porque foi o Senhor que proveu. Nós não conseguimos nada com o nosso próprio esforço. Nós não alcançamos nada pela nossa força. Nós não somos nada sem o Senhor. Agora nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? E isso sim, quando você começa a andar na direção de Deus, quando você começa a andar debaixo da vontade de Deus, seguindo a voz do Espírito Santo, você pode todas as coisas. Não existe nada que seja impossível para o nosso Deus. E se você abre, se você dá a oportunidade, Ele vem como um rio de água viva e Ele vai inundar você cada vez mais. Cada vez mais. E você vai conseguir experimentar a vontade de Deus, que é boa e perfeita. Amém? Então a gente tem que começar a pensar, começar a meditar tudo nisso que foi falado, que está sendo dito aqui nessa noite. Temos que tomar cuidado para que isso comece a virar uma rotina na sua vida. Você, a cada dia mais, você começa a deixar a religiosidade entrar na sua vida, no seu coração, fazer as coisas automáticas, né? Sem buscar, sem estar com aquela real entrega. Você começa a fazer isso, e isso vai virando algo monótono. E isso você começa ali, a trancar o Espírito Santo. Porque às vezes ele está ali gritando, está dizendo, eu estou aqui,
Eu quero te usar. Eu quero fazer através da tua vida. E às vezes a gente passa despercebido, você nem vê o que está acontecendo, ou então acha que não é com você. Às vezes quando o pregador está aqui na noite e está falando palavras que fazem, tipo, que está batendo tudo com a sua vida, a gente ainda pensa que é com o outro. Ah, não é para mim não, é para o próximo. Ah, é para do lado, é para fulano, é para Beltrano. Uma coisa que eu digo para vocês, sem medo de errar, tudo que é dito aqui, sempre tem algo para a tua vida. Porque nada, a palavra do Senhor diz que nada, nem sequer uma folha, cai sem que seja da vontade dEle. E se Ele permite que tais coisas cheguem até você, é porque Ele está no controle. Se você fez aliança com o Senhor, Ele está no controle da tua vida. A diferença que vai fazer é o quanto você vai deixar Ele fazer através de você. Se a gente for ver, Deus tem uma misericórdia tremenda de nós. Que muitas vezes Deus está falando, está dizendo, e a gente deixa passar despercebido. A gente deixa de fazer aquilo que o Senhor nos chamou. E mesmo assim, Ele continua fiel. Mesmo assim, Ele continua te abençoando. Mesmo assim, Ele continua cuidando da tua vida, porque Ele te ama. Ele não morreu numa cruz à toa para deixar você definhar. Ao contrário, Ele morreu para te dar vida e vida em abundância. Amém? Ele jamais vai querer que um filho dele pereça. Ele jamais vai querer algo ruim para a vida de vocês. Ao contrário. Ao contrário, Ele tem planos abençoados para a tua vida. Só que a gente tem que começar a se posicionar. A gente tem que começar a levantar. Temos que começar a nos preparar e a nos prevenir. Para que a gente não venha trancar o Espírito Santo. Porque às vezes parece dar a impressão que a gente abre as portas, mas coloca uma coleira. Aquelas que esticam um pouquinho e depois trava, sabe? Deixa ele ir um pouquinho, quando está desenvolvendo, quando está crescendo, puxa de volta. Não é assim. A gente tem que cortar todas as barreiras, todas as correntes. Seja o que for. Se é religiosidade, se é medo, se é angústia, se é tristeza, se é insegurança, se é às vezes anseio, eu acho que não é para mim. Vamos deixar o acho para Deus? Porque Ele sabe os pensamentos que Ele tem sobre vocês. Amém? Ele sabe mais do que nós mesmos. Ele conhece até a quantidade de cabelo que a gente tem na cabeça. Ele sabe. Ele conhece. Porque Ele é um pai zeloso, Ele é um pai amoroso. Amém? Só que a cada dia mais, a gente tem esquecido disso. A gente tem deixado, de lado, ou então deixado de tratar como a gente deveria tratar o Espírito Santo, Deus. Tantas coisas Ele tem feito por nós. Aí a gente pergunta novamente, o que nós temos feito? O que nós temos feito com tudo aquilo que o Senhor tem depositado na sua vida? Os sonhos. A gente fica pensando, é tão ruim quando alguém frustra os nossos sonhos, não é? Como a gente cantou aqui. Os sonhos que frustraram, porque a gente sempre pede para o Senhor restituir. Mas e o Senhor? O Senhor tem sonhos para a sua vida. E a cada dia a gente frustra os sonhos do Senhor. E só nós podemos fazer isso. Ninguém mais. Ninguém mais pode barrar o agir do Espírito Santo, a não ser você mesmo. Porque o Espírito Santo, ele não vai invadir. Jamais. Mas ele vai bater, ele vai pedir a sua autorização, ele vai pedir a sua permissão para entrar na sua vida, para começar a agir. E se ele entra, ele está lá. Só que ele age conforme você vai deixando. Espírito Santo, eu deixei você fazer até aqui. Daqui para frente você não vai.
Muitas vezes é assim que a gente tem feito. Nós não podemos mais deixar isso. A volta do Senhor está próximo. Nós temos visto aí nos jornais, na internet, cada vez mais os acontecimentos que têm ocorrido no mundo, a cada vez mais de acordo com a palavra. E isso significa que a volta de Jesus está perto. E como que você quer que o Senhor te encontre? Como que você quer que o Senhor te chame no dia? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei? Ou você quer que o Senhor diz que você estava morno ou frio? Como que a gente quer que o Senhor encontre a nossa vida? Nós precisamos tomar conhecimento de tudo isso que a gente está falando aqui nessa noite. E você não venha se esquecer disso jamais. Isso tem que fazer parte da nossa vida dia após dia. Não é de um dia para o outro. Você simplesmente acorda e papum, pronto. Hoje eu virei o botãozinho assim de servo e agora eu faço tudo que o Senhor quer. Eu sei que não é assim. Mas quanto antes a gente se preparar, quanto antes a gente tomar posição, é melhor. Porque se o Senhor está às portas, Ele pode chegar a qualquer momento. E Ele quer encontrar uma igreja preparada, uma igreja santa, uma igreja modificada. Amém? Então a gente tem que começar a pesar, irmãos, o que vale mais a pena? Você acha que vale mais a pena você servir a sua carne ou servir o Espírito Santo? Você servir as vontades e os seus desejos do que servir os desejos do Senhor? Os desejos do Senhor são 1000 vezes melhores. Ele jamais ia querer prejudicar você. Ao contrário, Ele quer derramar bênçãos. Por isso que Ele está dizendo, vamos nos levantar, vamos tomar posse, vamos nos posicionar para que possamos fazer a diferença. Que a gente possa começar a fazer a diferença aonde a gente está, aonde o Senhor te colocou. Que você comece a dar liberdade para o Espírito Santo, para Ele começar a ministrar através da tua vida, para Ele começar a ministrar através de você, para Ele começar a usar você como um canal de bênção. Nós temos aí muitas pessoas da nossa família que às vezes não conhecem o Senhor Jesus, ou então estão numa situação boa, e às vezes nós não conseguimos nos posicionar. Nós estamos vendo às vezes pessoas se afundando, mas nós não temos coragem, às vezes, de estender, às vezes, a mão e dizer o que aquela pessoa precisa ouvir. Nós precisamos, sim, ajudar o nosso próximo. Isso também é liberdade do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz, qual que é os 2 mandamentos primordiais? Amar o Senhor teu Deus de todo o coração e amar o próximo como a ti mesmo. Não é? E a palavra do Senhor também diz que sem amor, de nada valerá. A gente tem que responder o chamado que Deus nos chamou. Aquilo que Deus mandou você fazer. Não aquilo que Ele não pediu que a gente fizesse. Agora, se você consegue fazer aquilo que o Senhor te chamou e mais outras coisas, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Mas nós temos que ter consciência qual que é o chamado do Senhor para a tua vida. Mas a gente tem que começar a ter o relacionamento com Deus fazendo essa pergunta, só você e Deus. Senhor, qual que é o meu chamado? Senhor, aonde o Senhor quer me levar? Como que o Senhor quer me usar? Aonde eu preciso ir, Deus? O que o Senhor quer ministrar na minha vida hoje? Então a gente tem que começar a pensar, a meditar nisso. Porque ninguém pode abrir o seu coração para o Espírito Santo agir se não for você mesmo.
eu não posso abrir pelos irmãos e nem os irmãos podem abrir por mim. Eu tenho que tomar essa decisão sozinha. Eu tenho que me levantar e dizer, não, eu vou começar, eu vou dar o primeiro passo. Tem que partir de mim. Tem que partir de mim e tem que começar. Um dia ou outro tem que começar. Porque se a gente ama o Senhor Jesus, a gente obedece a sua palavra, não é? Amém? E a palavra dele, a vontade dele é essa. Que a gente tenha uma vida abundante, uma vida de intimidade. Ele nos criou para ter um relacionamento com ele, desde o princípio. O motivo da nossa criação, para louvor e adoração de Deus e para que possamos relacionar com Deus. Amém? Então, se isso é a vontade de Deus, quando a gente não a obedece, quando a gente não a segue, não tem como dizer que a gente ama Deus. Pois quem ama, segue a sua palavra, obedece o Senhor. Amém? Queria que os irmãos fechassem os olhos, abaixassem a cabeça, começassem a meditar agora. Começa a perguntar para você mesmo aí, Senhor, o que eu tenho feito com o Senhor dentro de mim? Eu tenho deixado em liberdade o Espírito Santo? Eu tenho deixado em liberdade o Senhor? Eu tenho respondido sim para os teus chamados? Eu tenho respondido sim para as tuas vontades? O que eu tenho feito com a vida que o Senhor me deu? Eu tenho sabido agradecer, a dar graças ao Senhor por tudo, até pelo meu café da manhã, até pela água. Hoje a gente está sentindo muita falta dela. Tudo que a gente faz tem uma consequência. Então, a gente tem que analisar. Comece a prestar atenção, comece a orar. Comece a voltar para dentro de você mesmo. E pense que qualquer decisão que você tome, qualquer decisão, sempre tem uma consequência. Comece a perguntar para o Senhor, peça para o Espírito Santo começar a te mostrar o que Ele quer realizar na tua vida. Você é uma pessoa especial para o Espírito Santo, você é uma pessoa especial para Deus. Você não é menor do que ninguém que está aqui dentro desse templo. Você não é menor do que ninguém que sobe neste altar para ministrar. O mesmo preço que Ele pagou por esses, Ele pagou por você. Mas o que você tem feito com esse sacrifício? O que nós temos feito com esse Espírito Santo que deseja se relacionar com você? Comece a perguntar para o Senhor. Mostra, Senhor. Fala, Deus. Fala, Senhor, porque eu preciso saber da tua vontade. Eu preciso saber do teu querer, Deus. Mostra o teu propósito. Mostra, Deus, a tua vontade. Pergunta para o Senhor o que Ele deseja fazer com a tua vida. O que Ele deseja falar com você? Aonde Ele deseja te levar? Começa a perguntar para o Senhor em relação às tuas decisões, às suas atitudes. O que eu tenho feito, Senhor, tem te agradado? O que eu tenho feito tem sido a tua vontade? Tem sido o teu querer? Ou eu tenho andado parcialmente na tua vontade? Às vezes sim, às vezes não. Eu tenho reconhecido, Deus, o teu sacrifício. Eu tenho reconhecido, Deus, o teu amor, a tua majestade, o teu cuidado. Eu tenho agradecido pela tua fidelidade, mesmo quando eu não estou sendo fiel,
Mesmo às vezes, quando eu deixo de fazer a tua vontade, eu tenho agradecido, eu tenho me voltado para o Senhor pela tua fidelidade, pelo teu amor. Nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos reconhecer aonde a gente tem errado, aonde a gente tem deixado o Espírito Santo trancado, aonde a gente tem deixado o Espírito Santo sem agir na nossa vida, e deixar Ele em liberdade. E começar a dar liberdade para o Espírito Santo agir em você, porque só você pode tomar essa decisão. Só você pode dizer para o Espírito Santo: eis-me aqui. Usa-me, Espírito Santo. Usa-me.